Fala, bom dia, ser iluminado, tudo certo? Hoje vai ser um vídeo um pouco especial, né? Além daquele que você já está acostumado, ele vai ser um pouco maior, até para dar alguns esclarecimentos, né? Semana passada eu postei um GIF, na verdade, né? Que lá é um GIF falando sobre a questão das possibilidades da iluminação cênica. Só explicando, porque várias pessoas entraram em contato comigo e perguntaram o que era aquilo, né? O que era aquilo, porque tinha três coisas, não entenderam tudo, né? Na verdade, assim, é uma metodologia que eu trouxe quando eu estudei em Buenos Aires e, na verdade, né, eu apliquei ela e fui adicionando elementos, né, dentro da realidade em que eu estou acostumado, né, em que praticamente nós aqui no Brasil vivemos, né? E o que eu quero fazer com isso, né? Na verdade, assim, tudo que eu posto tem muito a ver com essa técnica, né, que eu acabei desenvolvendo, acabei acrescentando, e eu trago muito dela, né, junto às minhas aulas presenciais, junto às minhas oficinas, né? Quem já participou sabe que eu trabalho nessa técnica, principalmente a partir desde o primeiro dia, né, de oficina até o último, né, eu sempre faço esses contrapontos, vamos dizer assim, né, do que você está acostumado e daquilo que é algo novo, né? E eu posso chamar isso de novo, sim, né, porque toda essa técnica, né, que eu estou trazendo, chamada de possibilidades da iluminação cênica, na verdade nada mais é que uma investigação que você faz desde o pré-pensamento que eu falo ali, até passando por diversas fases, né, dos quais eu divido em três fases, e até chegar à finalização, que é o trabalho completo. Só que assim, o interessante, né, dessa técnica, o que é? A abordagem dela, em nenhum momento eu vou falar para você o que você deve usar, mas sim você vai compreender o que deve ser usado para se chegar dentro do processo final, quando você está criando o seu projeto de iluminação. E, bom, todo mundo sabe que eu não falo, né, um outro termo que todo mundo usa. Eu uso o termo projeto porque, para mim, ele é algo extremamente complexo, né? Então você tem desde a criação, desde rabiscos, né, daquilo que você realmente quer fazer. Então você vai acompanhar pensamentos, você vai acompanhar ensaios, você vai acompanhar e registrar isso, né, de uma maneira que fique fácil para que você compreenda e depois consiga solucionar através das diversas etapas que você vai passando, né, que eu disponibilizo. E a primeira parte, né, eu falo assim que é bem interessante, que eu falo que é a questão do estudo, né, é você entender o máximo do máximo possível aquilo que você vai iluminar. Então nesse vídeo eu vou falar sobre essa primeira etapa hoje, né? Depois outras etapas eu vou falando com o tempo aqui. Então é só ir me acompanhando que você vai perceber com o tempo. Desculpa. E essa primeira fase, né, nada mais é que você compreender o que realmente precisa ser feito. É você fazer os primeiros contatos com aquela obra. Quando eu digo obra, eu falo ela assim de uma maneira muito geral, né, porque as possibilidades, né, da iluminação cênica, ela pode ser aplicada, né, em diversos segmentos da iluminação. Então, desde uma iluminação extremamente artística até uma iluminação mais funcional. E para mim isso é extremamente importante, né? Que você compreenda isso, né? Que a iluminação artística ela abrange diversos segmentos, né? E a iluminação funcional também abrange outros. Então a iluminação funcional ela é muito mais técnica, ela é cheia ela é feita em cima das NRs, tudo, enquanto que a iluminação artística é uma iluminação um pouco mais livre. Porém, ela não deixa de ter técnicas também. A partir do momento que você utiliza cores, você tem que ter técnica, que você utiliza um determinado instrumento de iluminação, você tem que conhecer tecnicamente, mas mesmo assim você faz o uso disso para trabalhar dentro da iluminação artística, porque ela te dá muito mais liberdade. Então eu falo que o primeiro passo começa por aí, você tentar entender o que realmente você vai poder, que você tem que iluminar.
E aí é o primeiro pontapé, né, inicial de tudo, de tudo, de tudo. O segundo é você tentar compreender como funciona a questão de toda a visualidade daquilo que você vai trabalhar, né? Ou seja, né, você vai ter que entender de alguma maneira como funciona as questões de aplicações visuais dentro daquilo. Então você vai começar ali também já a entender a questão de figurino que vai usar, a questão de distribuição espacial que vai estar aquilo, né, que você vai iluminar, se aquilo vai ter cenário, se não vai ter cenário, se o cenário vai ser simples, se o cenário vai ser complexo, o tipo, né, de estrutura, né, física que você vai ter. Porque a partir do momento, né, deixa eu só, aqui está com barulho. Pronto, desculpa. Porque a partir do momento que você vai iluminar qualquer situação, sempre você vai ter que pensar também nas barreiras que você vai ter ali. Porque a gente sabe, né, que a luz, nós vemos o reflexo da luz. A luz em si, entre aspas, né, a gente diz que ela não existe, né, a gente só vê reflexo das coisas. Isso é muito interessante, já que você entenda e compreenda isso, né, já nessa primeira fase, que é toda uma compreensão visual daquilo que você vai estar estudando e aprimorando antes das duas próximas fases. E por que tudo isso? Por que é tão importante a gente pensar nisso? Porque a partir daí, a partir do momento que você entende realmente o que você precisa iluminar, você consegue criar um projeto com muito mais autenticidade, com muito mais originalidade, muito mais voltado àquela situação. Tá? Você não vai estar preocupado em criar clichês, né, clichês de linguagem visual, que a gente sabe que tem muito. Você vai entender que para você criar um projeto, você tem uma emoção, porém você vai ter que aplicar algumas questões técnicas também em torno disso. Então, para isso que é muito importante que você entenda, né, o que você quer iluminar. Né? É isso que é mais importante, isso que é muito intrigante. E, além do mais, toda essa primeira fase ela vai dar base para todo o restante que vier. Então, por exemplo, né, eu sempre falo que essa primeira fase também vai auxiliar muito você quando você for apresentar esse projeto, né, junto à companhia, junto a qualquer pessoa que venha comprar seu projeto. Então é extremamente importante que você entenda isso. Alguns estudiosos, né, chamam essa primeira parte de semiótica. Eu acho que semiótica é assim, uma palavra um pouco pesada e pode assustar, mas na verdade tudo isso que você está fazendo não deixa de ser semiótica, porque na verdade a semiótica é o estudo dos signos, né, entre que eu abordo, né, eu trabalho com o significado e o significante, eu trabalho com essa linha de pensamento dentro da semiótica. E a partir do momento, né, que a gente compreende algumas coisas, você vai ver que você não vai estar deixando, né, de trabalhar junto à semiótica. É que às vezes ela chega de uma forma tão um pouco complexa, porque ela é complexa, né? Se você for estudar ela a fundo, ela chega a ser um pouco complexa, ela não é muito legal, exige assim, vários estudos. Só que, a grosso modo, é isso. A partir do momento que você para pensar e analisar tudo que a luz influencia no espaço que você vai trabalhar, não deixa de ser uma semiótica, porque você vai ter que estudar toda aquela composição, né, de espaço para fazer toda essa análise visual que eu chamo. Então, para isso existem técnicas, não é somente eu olhar uma determinada cena e falar aqui eu vou jogar vermelho, aqui eu vou jogar azul, não é somente isso, né? O negócio vai muito mais além. Além do que também, além de toda essa base que você vai ter uma coisa extremamente importante, né, que eu comecei a falar ali. Você vai ter bases de argumentação para a venda do seu projeto. E com isso, né, você consegue explicá-lo de uma maneira melhor e solucionar os problemas que vierem a ter durante o ocorrido, durante o processo, né, de criação do projeto. Porque, muitas vezes a gente vai acompanhar ensaio, a gente vai acompanhar a estrutura que está sendo feita, né? Eu estou falando ensaio porque eu trabalho muito com a questão de espetáculos, então eu sei que é disso. Mas, por exemplo, um arquiteto pode trabalhar isso? Pode. Ele vai trabalhar dentro da obra, ele vai estar ali visitando a obra, ele vai entender, né, através de CAD, de todo esse processo de softwares, né, que ele compõe, ele vai entender muito melhor aquela situação e desenvolver o projeto muito melhor também para o cliente. E é isso que eu quero tá mostrando, né, dentro dessa primeira fase. Eu quero que você compreenda, porque
a questão de você entender esses pormenores e o que você vai iluminar é extremamente importante para o restante, né? Então imagina que isso daí é um gráfico. Então você tem um gráfico, né? Um gráfico no qual você tem uma linha de 0 a 100. Então é como se você fosse fazendo uma graduação. Então você vai subindo esse gráfico à medida que você vai colocando conhecimento dentro daquela obra que você vai estar projetando, né, projetando a iluminação. E com isso, né, você vai conseguir também desenvolver um projeto, como eu falei, né, muito melhor, muito mais voltado a tudo aquilo que você está estudando, sem muito instinto, porém de uma maneira técnica juntamente. Não, e o que eu falo, né, a partir do momento que você entende tecnicamente a iluminação por todo, porque as outras fases você vai conhecer, né, outras argumentações que vão te dar uma base para tudo isso. Então, é a primeira coisa que eu falo, né, quando eu estou começando a destrinchar, né, toda essa técnica, né, possibilidades da iluminação cênica. Primeiro, entenda o que você quer iluminar. O que? Dentro daquele espaço, né, o que você vai ter que fazer ali? Ele vai ser um espaço nichado, ele vai ser um espaço mais geral, ele vai ter uma combinação entre um objeto fundo, entre um objeto e lateralidades, né? Qual é o ângulo de visão da pessoa que vai estar assistindo, qual que é o ângulo de visão que você vai ter, né, do tipo de teatro que você quer apresentar. Vai ser um teatro convencional, vai ser um teatro de arena, ou vai ser um espaço, né, por exemplo, em festas, né, que a gente tem um espaço todo tridimensional ali. Como que vai ser isso? Então, tudo isso você começa a perceber, a estudar dentro dessa primeira fase. E a partir daí você vai começar a entender o espaço de uma maneira completamente diferente, de uma maneira muito mais técnica. Claro, né, vai vir aquelas coisas, vai vir aquele desejo, não, aqui eu já vou usar isso, aqui eu já vou usar aquilo, mas calma, né, isso daí a gente vai deixar para uma outra fase que vem um pouquinho mais para frente. O importante nessa primeira fase é isso, é você poder compreender, você poder entender o que esse espaço pode te dar para você tirar o máximo de proveito disso e criar um projeto totalmente original, fugindo de clichês, principalmente o clichê. E por que eu estou trazendo isso? Porque assim, todo mundo sabe que eu trabalho em centros culturais já tem um grande tempo. E assim, gente, eu não aguento mais ver clichê, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver as mesmas luzes, os mesmos filtros, as mesmas cores, tá? Se você for trabalhar com as mesmas cores, o mesmo desenho de projeto, de show, de tudo. E eu falei, eu vou começar a trazer isso à tona, por quê? Porque eu sei que essa técnica, né, que eu estou trazendo, essa nova metodologia, né, de aplicação para projeto de iluminação, eu sei que ela é bem interessante e a gente vai estar falando muito disso esse ano, né? Em breve eu vou estar trazendo diversas novidades aqui sobre isso, né? Acho que por enquanto, para a gente dar esse pontapé inicial nessa conversa, isso já é um belo início. E eu espero que você me acompanhe. Então, me acompanhe nas redes sociais. Se você tiver qualquer dúvida quanto a esse vídeo, tá? Entre em contato comigo para a gente poder estar conversando melhor. Vai ser um prazer estar trocando essa ideia, porque o seu feedback é extremamente importante para mim. Porque a gente acaba, eu falo que quando a gente tem um feedback, né, quando a gente tem esse relacionamento, essa inter-relação, né, de comunicação, a gente aprende junto, né? Eu não vou aprender sozinho. Muito pelo contrário, tudo que eu estou aprendendo, tudo que eu tenho de grande parte dos livros aqui eu passo, tento passar no dia a dia da melhor maneira possível, da maneira compreensiva. E uma das minhas principais funções, desde que eu comecei meu canal, meu blog, isso há 10, 12 anos atrás, sempre foi isso. Está trazendo uma informação rápida de absorção. Eu não digo rápida para ela ser fácil, que não é nada disso, mas sim para ela se tornar, vamos dizer assim, deglutível, degustável, não sei qual palavra exatamente usar, mas seria isso, né? Para ela se tornar de fácil compreensão, porque a iluminação, né, você fazer um projeto de iluminação não é somente você trabalhar com um determinado console, não é você trabalhar somente com um determinado software, ele está muito além disso. E é esse além que eu venho trazendo nesses diversos anos, nesses mais de 10, 12 anos aí que eu tenho todo esse material online. Quem já participou das minhas aulas presenciais sabe muito bem disso, que eu fico muito em cima disso, né, para tentar fugir de tudo que você já viu e tentar criar um projeto que crie a sua marca.
É isso que você tem que entender. A sua marca, o seu nome, ele vem antes do projeto. Tá? Porque depois vão falar assim, foi fulano que assinou aquele determinado projeto. Nossa, mas aquele projeto tem isso. Mas fulano que assinou. Por mais que alguém chegue e fale que eu quero determinada cor, quem decide isso é o iluminador, porque o iluminador que é o criador visual, juntamente com toda a parte criativa daquilo que ele está fazendo, daquele conjunto de pessoas que estão com ele. Né? Então, bom, acho que é isso, mas já vi aqui que eu estou com 15 minutos aqui de fala. Muito obrigado, né, por ter acessado esse vídeo. A gente vai se falando, eu vou deixar os meus contatos, né, quem vai estar vendo pelo YouTube, né, vai estar meus contatos todos aqui embaixo. Me segue nas redes sociais, vamos trocando ideia, porque o mundo da iluminação cada vez mais está mudando, a gente precisa poder acompanhar, principalmente, né, aceitar as novas ideias. E eu tenho certeza que se você começar a acompanhar isso, você vai ver que os seus projetos ficarão muito mais incríveis. Tá? Isso eu te dou garantia, isso eu te dou certeza. Combinado? Então, o último convite, bora? Bora iluminar o mundo? Vamos?